de celular nesse canal. A gente vai falar hoje sobre o Zenfone 8 e o Zenfone 8 Flip. E se você tem interesse em comprar esse celular, fica até o fim do vídeo que eu tenho uma novidade para você. Mas antes, se você é novo por aqui, não me segue no Instagram e nas outras redes. Lá eu te ajudo a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Eu vou deixar as fotos dessa resenha no Stories. Eu não podia postar até agora porque a gente tava sob embargo. No momento que esse vídeo vai ao ar, o embargo acaba, então eu posso falar. Eu vou começar a colocar umas fotos editadas no Instagram, vou subir umas coisas pro TikTok que eu deixei gravadinha. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse aparelho e pegar outras dicas, dá um pulo no Instagram e no TikTok que tem coisa pra você. Vamos lá! Depois de um longo e tenebroso inverno, muito obrigada, Covid. Voltamos a fazer resenha de aparelho. Vocês sabem que eu faço resenha de câmera fora de casa, eu gosto de fotografar na rua, na praia, enfim, e aí Covid, acabou com a minha brincadeira. Vou falar do Zenfone 8 e do Zenfone 8 Flip, que estão sendo lançados hoje, se você tá vendo esse vídeo no dia 4 de novembro. Se você tá vendo depois, o celular já tá lançado, você pode comprar. São dois modelos da ASUS. E se você é novo por aqui e nunca me viu fazendo uma resenha de câmera antes, meu foco é câmera, né? Sou fotógrafa, vou pegar minha carteirinha aqui. E o foco das minhas resenhas sempre foi câmera, inclusive tem uma playlist com várias resenhas aqui no canal. Não adianta me perguntar se o WhatsApp funciona bem, quanto tempo a bateria dura no joguinho X. Meu foco é 100% câmera. Eu vou me referir nesse vídeo ao Zenfone 8 comum como o Zenfone 8 comum e o Zenfone 8 Flip como o Zenfone 8 Flip, pra você não ficar confuso, tá? O Zenfone 8, entre aspas, comum, tem as duas câmeras na traseira fixas e o Flip tem o Flip, como a gente já viu no Zenfone 6 e no Zenfone 7, tá? Então, assim, quando eu disser Zenfone 8 comum, é só pra você não ficar confuso. O nome dele não é Zenfone 8 comum, é só o Zenfone 8. O Zenfone 8, entre aspas, comum, é um pouquinho menor que o Zenfone 8 Flip, né? Até estranhei um pouco quando os dois chegaram. Um parece muito pequenininho, o outro parece muito grande. Mas é meio questão de hábito mesmo. Eu já usei o 6, o 7, a gente tá acostumado agora com um tamanho um pouco maior. E o Zenfone 8 é um pouquinho menor. É uma tela 5.9, enquanto o Zenfone 8 Flip é uma tela um pouco maior, de 6.67 polegadas. Tá? Isso faz muita diferença na câmera? Não, mas é importante você saber. E também é uma questão de preferência, né? Tem gente que gosta de um celular um pouco maior, um pouco mais pesado. O Zenfone 8 Flip também é um pouquinho mais pesado. E tem gente que gosta de celulares um pouquinho menores. Assim, em termos de câmera, a questão do Flip eu gosto bastante, porque ele te dá angulações e tudo mais. Porém, é legal ter um telefone mais leve e mais fácil de carregar, né? O Zenfone 8 é mais fácil de você meter no bolso, até porque bolso de roupa feminina é sempre um problema, uns bolsinhos rasinhos assim, né? Ou marcas de roupa podiam botar uns bolsinhos um pouco melhor. Então, nesse ponto, o Zenfone 8 ele é mais prático para você ter no bolso, enfim, o Zenfone 8 Flip é um pouquinho maior. As duas telas são AMOLED e uma das grandes diferenças pra gente em termos de câmera é: Zenfone 8 comum tem duas câmeras na parte traseira e uma câmera frontal. É um celular, entre aspas, aqui padrão em termos de design, né? As câmeras traseiras ali e uma câmera frontal. O Zenfone 8 Flip, como a gente já viu no Zenfone 6 e no Zenfone 7, a câmera traseira e a câmera frontal é a mesma câmera porque o Flip faz esse movimento. Porém, Zenfone 8 Flip tem 3 câmeras. O 6 e o 7 tinham 2. Tá? O Zenfone 8 ganhou uma câmera a mais. Em termos de megapixel, no Zenfone 8 comum, a gente tem atrás duas câmeras, uma de 64 megapixels. No 8 Flip, que as 3 câmeras são atrás, a gente tem 64 megapixels, 12 megapixels e 8 megapixels. E aí, vem o rolê do megapixel, que eu já falei algumas vezes aqui, inclusive tem um vídeo bem antigo no canal em que eu explico. Quanto mais megapixel, melhor? Não necessariamente, depende muito do que você vai fazer com essa imagem. Quanto mais megapixel, mais possibilidade você tem, por exemplo, de ampliar essa foto. Eu quero pegar essa foto e assistir num telão lá no cinema. Aí tudo bem, quanto mais megapixel, melhor, tá? Tem essa questão. No dia a dia, na tela do seu celular, você não vai ver diferença entre 64 megapixels, 80 megapixels, 352 milhões de megapixels. Não se prendam à questão de megapixel no dia a dia. Porque esse tem 12 e esse tem 13. Não vai fazer diferença. Porém, se você vai ampliar e outras coisas assim, é importante que você tenha. E 64 megapixels é um valor bem bacana e dá pra trabalhar bem. Em termos de abertura, no Zenfone 8, a gente tem nas lentes uma abertura de 1.8 e uma abertura de 2.2. O que significa isso? Que são lentes bem clarinhas, tá? Tem um vídeo bem antigo sobre isso aqui no canal também, mas quanto menor esse número, mais clara é essa lente, mais aberta é essa lente. Então, quanto mais próximo do 1, 2.0, 1.8, 1.4, melhor pra você. E no 8 Flip, as aberturas também são 1.8, 2.4 e 2.2. Lembre-se que no Flip a gente tem uma câmera a mais, então por isso que a gente tem 3 valores de abertura. Nenhuma abertura é menor que 2.4.
2.4 é super claro. Para vocês terem uma ideia de comparação, essa lente que eu tô usando é 2.8. E ela é super clarinha. Eu tô basicamente no escuro aqui, tirando os LEDs. Tirando o LED, o escritório é bem escuro. Então, assim, você consegue entender como essa questão da abertura deixa as suas imagens e foto em vídeo mais clara e ajuda bastante na entrada de luz. Os dois celulares têm zoom óptico, foco por toque, flash, aí no Zenfone 8 é um LED e no Zenfone 8 Flip é um dual LED, HDR, detecção de face e 8K de resolução para vídeo. Então assim, nossa, meu foco prioritário é a câmera, se você é do meu time, são configurações muito, muito boas, tá? Funciona muito bem. E aí eu vou te falar um pouquinho das minhas impressões do que eu achei, enquanto vocês veem algumas imagens que eu tirei na tela, tá? Gostaria de ter feito mais imagens, mas o tempo de resenha é curto, eu já devolvi o aparelho. Asus, me devolve o aparelho, dá aqui pra mim, empresta, deixa aqui em casa, assim, né? Eu gostaria de fazer mais fotos, mas não deu, é tudo muito rápido. E se você mora em Santa Catarina, você sabe que em outubro chove pra caramba, então eu tive que ser meio agilizada com a minha resenha, porque não deu muitos dias de sol. Eu uso Asus, eu já usei Asus desde a linha 2 até a linha 8, então assim, é uma marca de celular que eu conheço muito bem. Eu inclusive ainda tenho o 3 aqui em casa, ele ainda funciona, eu ainda uso a câmera de vez em quando, e o 2 tá aqui em casa também, então eu ainda uso ela de vez em quando como segunda câmera. Tem algumas imagens que vocês veem aqui no canal que vocês não sabem, mas são do Zenfone 3, que eu uso como segunda câmera de vez em quando. Não tenho muitas surpresas aqui, o que é bom. Quando é uma marca que eu conheço e eu tenho alguma surpresa, geralmente essa surpresa não é muito boa. É claro, a linha evolui, né? É óbvio que o Zenfone 8 é muito melhor do que o Zenfone 3, do que o Zenfone 2, do que o Zenfone 5 até, que eu usei muito também. Mas você vê uma progressão de melhora, né? Não é, nossa, isso aqui funcionava bem e não funciona mais. O foco funciona muito bem, é uma das minhas coisas favoritas. Vocês estão vendo algumas fotos na tela que foram feitas bem de perto, porque muitos celulares que, inclusive, têm capacidade para fazer fotos de perto, às vezes o sensor fica confuso. Isso já aconteceu. Celulares com distâncias focais que permitiriam você fazer fotos mais de perto, mas que por alguma razão não funciona. Então é um dos primeiros testes que eu sempre faço. Eu vou no máximo de distância focal que o aparelho permite e tento fazer. Funciona muito bem, não tenho surpresas aqui. Então se você gosta de fotos de perto, e eu não estou falando de macro, tá, gente? Fotos de perto e foto macro não são necessariamente a mesma coisa, a gente passa um pouquinho do ponto aqui. Mas se você gosta de fotografar detalhes, eu gosto de fotografar os funcos com meu celular, eu faço isso bastante, o foco funciona muito bem. Lembre-se que esses aparelhos funcionam com foco por toque, então você precisa tocar no celular para que ele foque direito. Aqui vem outra coisa que eu gosto bastante e graças ao bom Deus eu não tive nenhuma surpresa. Fidelidade de cor. O que eu quero dizer com fidelidade de cor? Eu fotografar uma coisa que é azul e sair azul. Parece besta, mas acontece muito, inclusive em algumas resenhas que eu já fiz aqui no canal, que vocês podem conferir. Você fotografa uma coisa que é azul e aí sai verde, né? Isso é um problema, principalmente quando você tá fotografando coisas em que a fidelidade de cor é importante. As cores que vocês estão vendo nas fotos são as cores das coisas, inclusive dos LEDs aqui do escritório, eu fiz esse teste pra gente ver, e então não tem muito problema. Outra coisa que funciona bem é a questão de nitidez e dos pretos e brancos. Vocês estão vendo nessas fotos que eu tirei num dia nublado, que a área preta não fica desfocada e nem fica estourada. Isso é uma coisa que também eu já vi acontecer bastante. Ou o branco tá estourado, porque a câmera não consegue fazer esse equilíbrio direto, e num dia nublado isso acontece bastante, como vocês estão vendo nessas fotos, ou o preto sai embaçado, ou sai desfocado, enfim. Fidelidade de cor e pretos e brancos funciona bem. Então, principalmente, se você não edita suas fotos, o que tudo bem, no meu mundo isso não existe, mas enfim, eu sei que tem gente que tira as fotos e sobe sem edição e tá tudo bem, você não vai ter problemas com isso, tá? O preto é preto, o branco é branco, então tudo funciona bem. Fotos em lugares escuros eu fiz aqui dentro do estúdio, até porque, como eu falei, chovia demais, então não deu pra fazer as fotos noturnas onde eu queria fazer originalmente. Mas eu fiz as fotos aqui com os LEDs, tudo completamente no escuro, e as fotos ficam boas. Não ficam embaçadas, não ficam estouradas. Seria a minha primeira opção pra câmera só pra fotos à noite? Eu só fotografo de noite. Seria a minha primeira opção? Não. Mas eu daria tipo um 9. Se eu fosse fotografar só de noite, talvez não fosse a minha primeira opção. Não que seja ruim, mas tipo, já vi resultados um pouquinho melhores nas mesmas condições. Mas dou um sólido 9 aqui. Então se você faz fotos mais de dia do que de noite, é uma opção bem bacana e eu acho que vale a pena. E como foi no início do vídeo, os dois celulares filmam em 8K. É claro, você não vai sair filmando em 8K toda hora. Como falei, a questão do megapixel. Não é uma coisa que você vai usar toda hora. Você não vai gravar, sei lá, um TikTok em 8K. Não precisa, não precisa. Mas é bom você ter isso para situações em que elas se fazem necessárias. Então assim, como câmera, não tive surpresas, o que é bom. É uma câmera bem bacana, todas as duas. Aí vem a pergunta, Lu, qual câmera eu devo escolher? A 8 ou a 8 Flip?
né? Por razões lógicas, o 8 é um pouco mais barato do que o 8 Flip e, como eu falei no começo do vídeo, ela também é menor e mais leve. Em termos de câmera, falando da câmera, embora algumas configurações específicas do 8 sejam um pouco menores que do 8 Flip, a abertura da lente, ter uma câmera a menos, não ter a angulação que o Flip te dá, é muito uma questão pessoal. Eu sempre pergunto, você vai usar tudo isso? Você precisa, por exemplo, da angulação, do flip e tal? Se você vai usar, se você é um produtor de conteúdo ou um fotógrafo que precisa de um pouco mais de função, eu investiria um pouco mais no flip por razões lógicas. Mas, se você só precisa de uma câmera que seja melhor, que faça o trabalho, que tenha uma fidelidade de cor, que funcione bem, que seja uma lente clara e tudo mais, o 8 já vai te ajudar. Então, assim, questões pessoais, eu evito entrar muito porque cada um sabe de si. Eu não quero dizer, não, compra esse. E aí, sei lá, a pessoa não pode. Enfim, também, né? Cada um faz o que achar melhor. Mas, se você escolhe o 8 em lugar do 8 Flip, você não está perdendo muito. Se você escolhe o 8 Flip, você está ganhando mais. Mas não é, nossa, comprei o 8, estou arrependido porque a câmera é ruim. Não, as duas câmeras são muito legais. Como eu falei no começo do vídeo, eu vi, assim, uma progressão de qualidade, mas nada que me dissesse, isso aqui funcionava bem, e agora não funciona mais. Então, é uma boa opção, é um bom investimento. Se você vem da linha Zenfone 6, 7, enfim, talvez seja até um upgrade natural para você. Você vai notar algumas melhorias em termos da câmera, rapidez em alguns casos, as fotos no lugar escuro aqui ficaram muito bacanas e tal. Então, sim, eu acho que pode ser uma boa opção. E se você realmente está interessado nesse celular, tem uma boa notícia para você. De hoje até o dia 14, nos próximos 10 dias, 14 de novembro de 2021, você pode usar o meu código que eu vou deixar na tela e na descrição desse vídeo com o link, tá? Você tem que clicar naquele link para tudo isso funcionar. Você tem um desconto de R$600 na compra do 8 ou do 8 Flip. Você pode usar o meu código que a Asus liberou para mim, tá aqui e tá no link da descrição. Você pode usar para comprar tanto a linha 8 quanto a linha 8 Flip de hoje, que é dia 4 de novembro, enquanto eu termino de gravar esse vídeo, até dia 14, os próximos 10 dias. Se você quiser comprar, R$600 de desconto para você em qualquer um dos dois aparelhos da linha. Depois me conta o que você achou das fotos. Asus, assim, manda o celular de volta pra fazer mais umas fotinhas, assim, que não deu pra fazer muita foto no sol. Santa Catarina em outubro, chove demais esse lugar. Enfim, depois me conta o que você achou desse aparelho, se você tá interessado em comprar, se não tá, se você prefere uma coisa mais leve como o Zenfone 8, ou se você quer uma coisa mais robusta e com as questões de câmera do Zenfone 8 Flip, me fala o que você achou. A gente se vê em breve.